Olá, aqui é o professor Carlos Mainardes e na aula de hoje nós vamos falar a respeito da lei de Faraday, como você vê aí na tela. Nós já tivemos aulas anteriores em que nós falamos detalhadamente da lei de Faraday. Essa aula é um exercício que nós iremos resolver, que fala a respeito de força eletromotriz média, e eu apenas vou relembrar rapidinho aqui como funciona a lei de Faraday. A lei de Faraday trata da força eletromotriz induzida em uma espira que está presente dentro de um campo magnético. Quando isso acontece, nós temos um fluxo magnético que atravessa essa espira. E caso o fluxo que atravessa a espira seja variável, irá surgir uma corrente induzida nessa espira. Então, basicamente, é isso que trata a lei de Faraday, certo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos resolver uma questão de força eletromotriz média aplicando a lei de Faraday. Uma bobina circular de 50 espiras oscila como um pêndulo num campo magnético uniforme, conforme mostra a figura. Em t igual a zero, a espira se encontra alinhada na vertical. Se em t igual a 4 segundos, a variação do ângulo que o plano da espira faz com a perpendicular é 42 graus, calcule a força eletromotriz média e a corrente elétrica, sabendo que o raio da espira é 20 centímetros, o campo magnético é constante igual a 0,75 Tesla e a resistência elétrica da espira é 1,5 ohms. Então, para solucionar essa questão de força eletromotriz média, a primeira coisa que nós precisamos começar a estudar é justamente essa variação do ângulo da espira em relação ao campo que é constante, a área que é constante, mas o ângulo é variável. Não se esqueça que o fluxo magnético ele varia se o campo variar, ou se a área variar, ou se o cosseno do ângulo que o campo faz com o vetor elemento de área variar. Então, é dessa forma que nós temos variação de fluxo magnético, certo? E para ter força eletromotriz, precisa existir essa variação do fluxo magnético. Veja agora então a seguinte situação, através da figura que foi apresentada no enunciado. Aqui está a espira, nós temos esse vetor perpendicular à superfície da espira, que está alinhado com o campo. Então nós temos inicialmente um ângulo de 0 graus. Isso no instante t igual a 0. No instante t igual a 4, lá está o vetor que é perpendicular à superfície, mas fazendo aquele ângulo θ que vale 42 graus. É muito importante aqui analisar qual é o ângulo que esse vetor n faz com o campo, porque muitas vezes o ângulo pode ser diferente da inclinação sofrida. Então há um cuidado de se verificar o ângulo, certo? Então observa aqui o seguinte. Veja, nós temos aqui uma linha horizontal e temos aqui a linha vertical, certo? Então, através da linha vertical e da linha horizontal, e observando que aqui nós temos um triângulo, então é muito importante a observação que aqui nós temos um triângulo, o que nós temos? O triângulo, nesse caso é retângulo, então nós temos aqui 90 graus nesse vértice. E aqui, pegando a espira com a normal, nós temos também 90 graus. Agora voltando ao triângulo, aqui nós temos o ângulo θ, aqui nós temos 90 graus. E para fechar o último vértice aqui do triângulo, então nós temos o ângulo β. Nós sabemos que θ mais β mais o último vértice de 90, isso tem que dar 180 graus. Então aqui, ao longo dessa reta horizontal, nós temos exatamente 180 graus, onde nós temos aqui β, aqui 90 graus, e falta esse ângulo para fechar. Se no triângulo θ, β mais 90 dá 180, na reta β mais 90, aqui precisa ser θ para fechar 180 graus, então nós sabemos que o ângulo entre as linhas de campo, que aqui não está representado, mas o vetor campo, ele é paralelo às linhas, e o vetor normal à superfície, vale θ, que nesse caso é 42 graus.
Agora vamos ver o seguinte. A força eletromotriz média ela é dada por Φ média igual a menos, que tem a ver com a lei de Lenz, o número de espiras, variação do fluxo pela variação do tempo. No caso, o fluxo é um produto do campo pela área pelo cosseno do ângulo. Então, nesse caso, observe que nós temos aqui, ó, campo, área, cosseno do ângulo. Como nós temos uma variação do fluxo, então nós temos que a força eletromotriz será menos o número de espiras, o campo é constante nesse problema, a área também é constante, nós temos uma variação do cosseno do ângulo, uma vez que você viu que a espira muda a sua orientação dentro do campo magnético ao longo do tempo. Vamos começar nesse problema calculando então a área. A área da espira é uma área de um círculo, então a área igual a πr ao quadrado, onde π vezes o raio era 20 centímetros, passamos para metros, 0,2 ao quadrado, encontramos uma área então calculando de 0,126 metros quadrados. Vamos agora calcular a força eletromotriz média. Para isso eu coloquei aqui alguns dados desse problema. O número de espira é 50, o campo magnético 0,75 Tesla constante, o ângulo inicial 0 e o final 42, o intervalo de tempo para que se varie o ângulo 4 segundos e a área que nós recém calculamos 0,126. Colocando na equação que nós vimos, então nós temos força eletromotriz menos NBA, variação do cosseno pela variação do tempo. Eu substituí aqui o número de espira 50, o campo e a área. Não substituindo o cosseno aqui, vou fazer esse produto 50, 0,75 com 0,126, dá 4,72. Substituir aqui ó, o ângulo final 42, inicial 0. Nesse caso nós ficamos com menos 4,72, 0,473 menos 1 sobre 4, achando como uma resposta 0,62 volts a força eletromotriz média. Nesse caso temos uma corrente média fazendo E igual a R vezes I, 0,62 a resistência de 1,5 vezes a corrente, jogo 1,5 dividindo a Φ e encontro uma corrente de 0,41 amperes. Nessa aula, então, nós vimos força eletromotriz média através da lei de Faraday, certo? Se você gostou, deixa um like para nós. Também pode compartilhar essa aula e se tiver dúvidas, coloca nos comentários que a gente responde. Muito bom ver você por aqui. Te aguardo na nossa próxima aula. Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicainbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physica Inbox e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.